Oi, gente. Entrei aqui sem aviso, sem programação, mas eu gostaria de conversar com vocês rapidinho, é jogo rápido, a respeito de doenças invisíveis. Eu me fez pensar muito essa semana a respeito de doenças invisíveis. A gente está no Setembro Amarelo, que é um mês de conscientização a respeito do suicídio. Então, é um mês onde a gente vai conversar, e se vocês observarem ali no feed do Instagram, a gente está falando bastante sobre questão de doenças emocionais, né? Eu falei bastante sobre ansiedade, essa semana eu estou falando um pouquinho mais sobre depressão, que são doenças mais comuns, vamos dizer assim, né? Mais conhecidas da gente, mas que isso não quer dizer que a gente tenha facilidade em lidar com elas. Então, eu quis vir hoje aqui rapidinho falar com vocês a respeito de doenças invisíveis. E, como vocês sabem, eu trabalho também com zumbido e hipersensibilidade auditiva, que também são invisíveis, né? O fato de a gente não enxergar na pessoa alguma alteração, alguma mudança física, não quer dizer que ela não esteja sofrendo. E eu ouso dizer que talvez as doenças invisíveis sejam as mais dolorosas, as mais sofridas e as mais difíceis, justamente em função disso. É bastante comum os pacientes que têm questões emocionais, que têm dificuldades emocionais, doenças emocionais, pacientes que têm zumbido, que têm hipersensibilidade, né, falarem pra gente da dificuldade que é de elas encontrarem suporte, de encontrarem nos outros, nos familiares, nos amigos, compreensão, apoio, para poder lidar com essa situação. E muitas vezes eles passam por isso sem contar com ninguém. Ontem eu tive o contato com uma pessoa que passou por um câncer e ninguém ficou sabendo. Essa pessoa foi para o centro cirúrgico, fez a cirurgia e ninguém ficou sabendo. Além da filha, os amigos não ficaram sabendo, enfim, ficaram sabendo depois. Então, você pode observar até que, inclusive, doenças que supostamente seriam visíveis, é uma pessoa que não passou por um processo de quimioterapia, que então não teve todas aquelas questões visíveis possíveis do câncer, né? Perda de cabelo, enfim, perda de peso e tal. Passou pela doença, né? Ela disse, eu achei que eu estava muito forte, eu achei que eu ia lidar com isso muito bem, e só depois da cirurgia eu descobri que não era assim, que eu não estava tão bem e que eu não estava lidando com a situação tão bem quanto eu achei que estava. E, enfim, não pedi apoio, não tive apoio porque também não pediu, e aí também é uma outra questão para a gente considerar, né? E por que será que não pediu? O que acontece com a gente quando a gente decide não pedir socorro, não pedir ajuda? E passou pelo processo sozinha e depois, claro, foi se reconstruindo e está aí num processo de cura. Mas o que eu quero deixar para a gente pensar é que o fato das doenças não serem visíveis não quer dizer que elas não existam, não quer dizer que elas não causam sofrimento e que elas não tragam um impacto gigante, muitas vezes, na vida da pessoa, na vida das famílias. Oi, Lissa, tudo bem? Então, o que eu quero que a gente pense é o fato de a gente não enxergar uma doença mental, não quer dizer que ela não exista. E o fato de muitas vezes a pessoa, né, chegar pra gente e contar do sofrimento dela, às vezes é difícil pra gente ter empatia porque a gente nunca viveu aquela situação, então isso muitas vezes é o que dificulta pra gente entender o sofrimento daquela pessoa e eu não tenho então um acervo talvez para ajuda para lidar com aquilo. Muitas vezes a única ajuda que você pode oferecer é o seu ouvido, é a sua atenção, é o seu cuidado, o seu carinho, você estar do lado, né? Você oferecer inclusive para buscar ajuda junto com essa pessoa, buscar uma ajuda profissional, buscar alternativas de tratamento, né? De saída para aquela situação. O suicídio muitas vezes ele acontece de forma que ninguém nem desconfie, né? São pessoas que muitas vezes não vão anunciar que estão pensando sobre isso. Esse é um mês para a gente falar a respeito disso, porque se a gente tiver abertura, às vezes essa pessoa que está pensando em tirar a própria vida vai chegar para a gente para ter essa possibilidade de pedir socorro para a gente. E por mais que nós não estejamos armados com todas as ferramentas para poder ajudar essa pessoa, a gente pode, então,
pelo menos ouvir, acolher e buscar uma ajuda especializada para que essa pessoa possa sair desse processo, tá? Não ignore um pedido de ajuda, não ignore a dor do outro, por mais que você não consiga compreender a dor do outro, e você não tem obrigação de compreender a dor do outro. A gente não necessariamente entende o que o outro está sentindo. Isso não quer dizer que eu não possa ter compaixão, que eu não possa oferecer ajuda, nem que seja essa de sentar do lado, segurar na mão e dizer eu tô aqui, né, pro que você precisar. Enfim, era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Um beijo grande. Vamos pensar a respeito das doenças invisíveis, a respeito daquilo que acontece e a gente não consegue ver, não consegue identificar. E que a gente pode ser uma ferramenta de apoio, de ajuda para as pessoas que estão sofrendo. Muitas vezes, só de estar do lado, só de escutar e só de oferecer aí o ombro amigo para essas situações. Tá bom? Um beijo, gente. Até!